Meus amados irmãos, que o Espírito do Senhor continue a nos guiar neste momento em que vamos nos concentrar na palavra. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia no Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 8. Nós faremos a leitura do texto que começa no verso 27 e termina no verso 38. Marcos, capítulo 8, versos 27 a 38. Como de costume fazemos, eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, porque ao longo da exposição nós teremos de retomar o texto várias vezes. Diz assim a bendita palavra de Deus. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhes expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Leamos todos. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos mais uma vez neste momento de culto diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é perfeita, Senhor, nós não. É por isso que nós te pedimos, Pai amado, toma o nosso coração nas Tuas mãos, os nossos olhos, o nosso ser inteiro, e integralmente, Senhor, pastoreia a nossa vida nesta noite. Como bom pastor que Tu és, faz-nos, ó Deus, andar pelos pastos verdejantes da Tua Palavra. Refrigera, Senhor, a nossa alma com a Tua bendita Palavra. E assim, ó Deus, que nós sejamos profundamente transformados, que a nossa vida, Deus, seja guiada, que o nosso curso seja acertado na direção correta, e que todos nós, indistintamente, dos mais jovens aos mais idosos, experimentemos qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, porque nós precisamos de Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É parte do processo educacional passar por prova, não é assim? Todos nós temos, em algum momento da vida, tido contato com um processo educacional.
seja em casa, na escola, no trabalho, seja na família ou fora dela, em alguma esfera da sociedade, em algum momento da sua jornada. Todos nós temos experimentado o significado de uma prova. A prova, por definição, é aquele momento em que lhe é requerido dizer a respeito do conhecimento que lhe foi dado, se ele foi suficiente ou não. A prova tem como objetivo dizer se você está indo bem na carreira que escolheu, na profissão em que está caminhando, na maneira de viver a sua vida, em família, como disse, ou fora dela. A prova dá para nós sempre um resultado muito bom. E aí você deve estar lembrando de um dia em que você tirou nota baixa na prova. E você disse, bem pastor, não foi tão bom assim o resultado. A verdade é que foi. Porque até quando nós somos reprovados, a nota é importante. Porque quando nós passamos por uma prova e somos aprovados, quer dizer que nós assimilamos o conteúdo de modo satisfatório. Foi suficiente. Aprendemos aquilo que foi proposto e agora estamos aptos a colocar isto na pauta da vida. A fazer aquilo que aprendemos com destreza, porque está provado que nós aprendemos a quantidade suficiente. Quando nós somos reprovados, a nota também é boa. Ela também é importante. Porque ela nos faz perceber que nós temos que nos esforçar um pouco mais. Ela não nos deixa enganados em relação à realidade. Qual? A de que nós não estamos prontos para lidar com o que aquele conhecimento requer de nós. Prova é coisa boa. E o resultado também. Seja ele qual for, está nos ensinando algo muito importante a respeito do que nós temos que fazer dali para frente. Sabe, irmãos, as provas, elas são tão boas na nossa vida, que nós passamos e aprendemos a confiar nos resultados delas. Veja, quando Tiago falou a respeito disso, nas anteriores semanas nós entramos nesse ponto, ele disse, tende motivo de alegria o passardes por diversas provas, provações, se você assim preferir. Ele disse que é motivo de alegria por conta disso que estamos desenvolvendo, o fato de que o resultado da prova diz como é que você tem que fazer, se está apto para seguir em frente ou se precisa retroceder e revisitar aquilo que já lhe foi dado como ensinamento. Ele disse, fiquem felizes, irmãos, porque Deus está provando aqueles que Ele quer aprimorar. É outro modo de traduzir o texto. Como ia lhes dizendo, nós aprendemos a confiar nos resultados das provas. Quer ver isso? Quem de nós teria coragem de deitar numa mesa de cirurgia, sabendo que o cirurgião fez um curso de medicina, mas que nunca lhe foi aplicada uma prova? Quem de nós teria coragem? Quem de nós teria coragem de habitar uma casa em que sabidamente o engenheiro fez o curso, mas nunca foi testado por uma prova? Quem de nós teria coragem de habitar esta casa? Quem de nós teria coragem de entrar num avião quando sabidamente o piloto que lá está na cabine nunca tenha passado por uma avaliação? Quem de nós teria coragem disso? O Senhor Jesus, naquele dia, chamou os seus discípulos para uma prova. É isso que o texto está nos mostrando. Se você olhar aqui para o verso 27, nos é dito logo no começo que Jesus chamou os seus discípulos e começou a fazer perguntas a eles. Até então Jesus havia ensinado muita coisa, mas agora chegou o momento da prova. E a prova foi surpresa, ele não marcou a data. Ele não disse que dia seria, nem qual seria o tipo de avaliação, se objetiva ou subjetiva, não. Simplesmente o Senhor chamou os seus discípulos e os provou. Para conhecer o que estava no coração deles? Não. Para que eles conhecessem o que estava no coração deles. Invariavelmente as provas têm sido assim. Revelam para nós mesmos em que lugar da história nós estamos. Jesus chamou estes discípulos e aplicou neles uma prova. E a prova, nós poderíamos dizer, tinha um tema no alto da página.
Ele queria saber o que significava para os seus discípulos, ouça isso atentamente. Ele queria saber o que os seus discípulos entendiam, ou seja, o que significava para eles seguir a Cristo. Era isso que Jesus queria extrair dos lábios daqueles homens. Eles foram provados porque eram discípulos. Isso combina com a figura de um discípulo, porque discípulo é sinônimo de aluno, e aluno tem que passar por prova. A jornada que Jesus lhes está ensinando dali para frente, um curso que demorou precisamente 3 anos, o ministério público de Jesus, foi um curso superior de altíssimo nível. Para quê? Para habilitar homens a toda boa obra. Aquele foi um dia de prova. E a pergunta é: o que isso tem a ver conosco? É que muitos de nós aqui somos discípulos de Jesus Cristo. E eu preciso dizer a você que nesta noite calorosa de domingo é dia de prova também. Vocês devem estar pensando: mas por que nos avisou antes? Por que o Senhor não... Não, porque é parte da prova que ela seja assim surpresa. É parte daquilo que o Senhor espera ouvir dos seus lábios nesta noite, que você fale isso baseado na experiência da jornada que precedeu este dia e este horário. Portanto, irmãos, nós vamos agora adentrar este texto mais profundamente com a seguinte pergunta: o que realmente significa seguir a Jesus? O que realmente significa seguir a Jesus? E eu chamo a sua atenção para nós olharmos logo para os primeiros versos dos que acabamos de ler, os versos 27 e 28. Observe que nestes 2 versos Jesus chamou os seus discípulos, mas o texto nos diz que eles estavam no caminho. Viu isso? Percebeu aí? Eles não estavam parados em algum lugar, num albergue, eles não estavam assim num desses paradouros à beira da estrada, mas estavam no caminho, era andando. Era enquanto marchavam de um lugar para o outro que Jesus lhes faz perguntas. E a pergunta que Jesus fez tem muito a ver com o lugar onde eles estavam. Irmãos amados, nunca desprezem nenhuma palavra do que está escrito nas Escrituras, porque tudo que aqui está tem um significado. Quando a gente não percebe é porque a limitação é nossa, não do texto nem de quem fez com que ele chegasse até nós. Cada palavra aqui é muito cara ao Espírito de Deus que nos revela a vontade do Senhor. E é por isso que nós não podemos pular a parte de que os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Observe isso no texto. Você percebeu que Cesareia de Filipe está escrito com letras maiúsculas? Isto quer dizer, trata-se de substantivo próprio, é o nome de um lugar, uma cidade. As Cesareias eram muitas cidades espalhadas pelo mundo antigo, quando Roma governava, que receberam este nome. Por quê? Porque havia na parte do governante que estava naquela cidade o interesse de que Roma fosse honrada. Eles eram, em geral, vassalos de Roma, os governantes desta cidade, equivalentes ao que nós chamamos hoje de prefeitos da nossa sociedade. Então, não raramente, eles mudavam o nome da cidade, de um nome anterior ao período em que Roma chegou e passou a governar, para um novo nome, Cesareia, porque isso era honroso para o governante que estava na capital do império, César Augusto. César Augusto governava do alto de um trono, era denominado imperador, dono de um império que o mundo jamais havia visto daquele tamanho, em vastidão, em dimensões territoriais, em importância política, econômica e militar. O mundo nunca havia visto nada parecido com Roma. Logo, o representante deste império era alguém ovacionado, era alguém com que se olhava com os olhos de desejo de ser alguém semelhante ou de pelo menos estar ao lado dele. Então, os prefeitos da época diziam: coloquemos aqui o nome da nossa cidade de Cesareia. Por aí César pode nos dar alguma benesse diante de tamanha honraria. O prefeito chamava-se Filipe, por isso Cesareia de Filipe. E há algo mais a respeito da história que nós temos que considerar aqui. É o fato de que nesta cidade de Cesareia
A arqueologia e a geografia bíblica nos dão essa informação. A de que em Cesareia de Filipe havia uma grande estátua de mármore, feita em homenagem a César. E César não é o nome próprio de ninguém, mas César é um título. O nome do imperador era Augusto. César Augusto era um título que se dava, quer dizer o maioral, o senhor dos senhores, o mais elevado de todos os governantes. Este era um título absolutamente incômodo para a verdade do cristianismo, absolutamente inapropriado para o fato de que há um governante sobre todos os governantes da terra, desde aquele tempo e haverá para sempre, e que o nome dele não é César. Então, diante daquela estátua de mármore gigantesca, uma obra de arte faraônica, diante do nome daquela cidade que fazia honraria a alguém muito importante, diante de um império opulento, diante de um prefeito que queria chamar a atenção para o fato daquele governante ser importante, diante de todas estas coisas, no caminho das aldeias que davam em Cesareia de Filipe, Jesus chama os seus discípulos para fazer uma prova. O contexto ao redor dizia que há muita gente importante. O contexto ao redor dizia, há muito poder nos governantes desta terra. O contexto ao redor dizia, há gente forte e poderosa. Então Jesus pergunta para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Só que antes de entrar propriamente na pergunta no nível pessoal, ele fez a pergunta no nível genérico, lato sensu, como se diz. Observe comigo no verso 27, última linha. Jesus, então, no caminho, em Cesareia, com todas estas coisas ao redor, perguntou-lhes aos seus discípulos, quem dizem os homens que sou eu? O que eles dizem? E os discípulos prontamente deram a resposta. Responderam. Aqui não é dito precisamente quem respondeu, mas de um modo geral, a resposta foi ouvida dos alunos de Jesus. E uns disseram, João Batista. Ora, João havia morrido, lembra disso? A sua cabeça foi dada numa bandeja. Depois outros disseram, então possivelmente quem dizia João Batista é porque acreditava que João havia ressuscitado e que agora o novo nome do João ressuscitado era Jesus. Jesus deixou eles darem respostas. Quem respondeu João Batista, tirou 0. Vem a segunda. Ele disse, outros dizem que o Senhor é, quem aí na sua Bíblia está? Elias. O maior dos profetas era assim considerado Elias. Aquele homem que teve experiências maravilhosas com Deus, você deve conhecer a história. Então agora é dito, inclusive este Elias é aquele que subiu aos céus no redemoinho de fogo, lembra dessa cena? Alguns diziam, é Elias que voltou. Estão dizendo que o Senhor é essa pessoa. Mas outros, de modo genérico, responderam aos discípulos, dizem que o Senhor é algum dos profetas. O texto paralelo a esse, que está em Mateus, diz que eles disseram que ele era Jeremias, ou algum outro dos profetas. Depois de cada um ter dado a sua opinião, ou ter relatado aquilo que outros disseram e eles ouviram, então Jesus tornou aquela pergunta que era genérica, uma pergunta mais pessoal. Então vem a segunda pergunta. Então, verso 9, lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então agora Jesus desce mais um nível naquela relação, ou seja, de um modo lato sensu para um modo stricto sensu. Jesus agora está preocupado que eles digam não o que ouviram falar, ou ideias vagas que carreguem, mas aquilo que eles experienciaram na jornada com o Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e quis ser o primeiro a dar a resposta. O texto diz que ele disse, tu és o Cristo. E tem muita coisa nesta pequena frase que Pedro disse. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, é porque Pedro, judeu como era, tinha em mente as profecias, ou seja, aquilo que foi dito pelos profetas no passado. E dentre estas coisas estava o fato de que havia sido prometido por Deus alguém que resolveria o problema da nossa vida. O Messias, alguém seria enviado, escolhido por Deus para governar a terra. Mas por que a gente chega a essa conclusão de que Messias é alguém escolhido para governar?
É simples o fato. É porque no mundo antigo, todas as vezes que Deus escolheu para o seu povo um governante, este governante foi diplomado, não como na nossa sociedade, em 1º de janeiro, quando então o governante vai até a esfera pública, e então ele é proclamado, conforme aquilo que as urnas disseram, legítimo representante para o cargo ao qual foi eleito. Não! Deus manifestava, porque ele apenas votava nesta eleição, quem seria o governante do seu povo, e este governante era diplomado mediante o derramar de óleo, azeite, sobre a cabeça desta pessoa. Não raramente o azeite estava dentro de um chifre, símbolo de força. O chifre na cabeça de um animal significa poder, o azeite dentro dele significa pureza. Então o poder daquele que elege e a pureza deste ato de eleger legitimavam o escolhido para a função de governar. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, que quer dizer Messias, isto quer dizer que Pedro tinha em mente o fato de que ele reconhecia em Jesus o cumprimento das promessas dadas por Deus por meio de todos os profetas que antecederam aquele momento. Significa que Elias, que Jeremias, que o próprio João Batista, o último dos profetas, todos eles falaram a respeito da vinda de um governante sobre todos os governantes, e Pedro disse, este governante chegou, é o Senhor que está diante de nós. Quando Pedro chama Jesus de Cristo, Jesus fica tão ávido com aquela resposta, ele fica tão animado com aquilo que Pedro disse, que o texto paralelo a esse diz que Jesus olhou para Pedro e disse, Simão Bar-Jonas, quer dizer Simão, filho de Jonas, lembrou até da descendência, é um modo honroso de se referir a alguém. Ele disse, Simão Bar-Jonas, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o Espírito de Deus. Aquilo é tão importante, as palavras de Pedro, reconhecendo em Jesus o governante sobre todos os governantes, que Jesus inclusive terminou o verso 30 aqui, dizendo, não fala isso para ninguém. E a pergunta é, por que Jesus está fazendo esse pedido? Porque não era a hora das perseguições severas começarem. Jesus sabia o tempo exato em que isto aconteceria, e o tempo não era aquele. Por isso ele disse aos discípulos, vocês entenderam a lição, é outro modo de entender. Ele disse aos discípulos, nós sabemos o que está acontecendo aqui, nós sabemos quem o Senhor é, o que significa este momento, este ato. E agora, Pedro, quando diz estas palavras, lega a todos os demais discípulos de Cristo, isto é, você e eu estamos inclusos nesse grupo, o significado de quem Jesus é. A pergunta é, o que realmente significa seguir a Jesus? E a primeira resposta com que nos deparamos é, significa compreender quem Ele é. E o que isso tem a ver com o tempo presente e com os discípulos que aqui estão? Significa, meus irmãos, que nós precisamos compreender que, semelhante ao que havia no tempo de Jesus, quando ele fez esta prova aos seus discípulos, também há no nosso. Rodeados de deuses, um chamado César, outro chamado Pan, que era um dos deuses, a cidade de Cesareia, antes de ter o nome de Cesareia, porque ela foi rebatizada, tinha o nome de Panóplia, ou de Panops, como se alguns vão dizer. E o que significa? A cidade do deus Pan. Semelhante ao que há na nossa época com Aparecida do Norte. Uma cidade dedicada a uma divindade. Jesus, então, diante da divindade Pan, diante da divindade César e diante de qualquer outra divindade que estivesse ao seu redor, concorda com os seus discípulos de que ele é a única divindade legítima. Jesus destaca o fato de que ali está o verdadeiro e o legítimo governante de toda a terra. Jesus ali faz e torna conhecido o fato de que ele é o único que pode ocupar este lugar de governante sobre todos aqueles que governam, inclusive a vida dos discípulos em particular e em coletivo. Jesus está mostrando que qualquer um que venha abdicar esta posição está fazendo isso como usurpador de algo que não é seu. Jesus está lembrando, e os seus discípulos estão mostrando isso por meio daquele teste, quem ele é.
o que ele significa e o que os seus discípulos precisam ter em mente dali para frente. Jesus está mostrando que ele é muito mais do que uma divindade política, de que ele é muito mais do que apenas um líder político com capacidade de trazer benesses econômicas e organização social para um povo. Jesus está mostrando que ele é maior do que César. Ele está dizendo que ele é maior do que o Deus Pan, aquele a quem atribuía-se a responsabilidade de ter criado a natureza. Algo semelhante ao que os bolivianos chamam de Pachamama, algo semelhante ao que os índios tupi-guaranis da nossa terra chamaram de Tupã. Jesus está agora reivindicando para si uma posição que de fato é dele, a de único, supremo governante, o escolhido numa eleição pelo próprio Deus e ungido pelo próprio Deus para governar o seu povo e toda a terra. Os seus discípulos estão aprendendo a depositar menos esperança nos governantes de sua época, a depositar nenhuma esperança nas divindades outras que giram ao redor dele, mas a depositar a sua confiança única e exclusivamente no ungido de Deus, em Cristo Jesus. E isto tem muito a ver conosco, amados, porque há muitos de nós que olham para Jesus apenas como alguém muito bom, alguém muito importante, alguém com mensagens bastante saudáveis, com instruções muito válidas. Alguns dizem que Jesus é o maior homem que já viveu, outros dizem é o maior de todos os pedagogos. Ora, tudo isso é verdade, mas é pouco para descrever o Messias, é pouco para descrever o ungido de Deus. Há muitos de nós que pensam que Cristo é apenas aquele que resolve problemas do tempo presente. Falamos sobre isso na última semana. Há muitos que reduzem Cristo a um curandeiro para o momento da doença. Outros reduzem Jesus a aquele que dá dinheiro no momento da pobreza. Outros pensam que Jesus é apenas aquele que dá força na hora da fraqueza. Todas essas coisas são verdades, mas nenhuma delas descreve Jesus como quem ele realmente é. E os seus discípulos precisam compreender, para serem aprovados pelo Cristo, de que ele tem de ser o único e suficiente governante da vida de todos nós. Jesus precisa ocupar um lugar mais alto na nossa vida. Ele tem que estar mais alto do que qualquer estátua ao nosso redor, do que qualquer monumento construído, do que qualquer obra de mãos humanas. Cristo Jesus tem que ser de fato aquilo que ele veio para ser, o governante supremo sobre toda a existência. E isso tem implicações muito sérias, porque no momento que eu admitir que Jesus é o meu governante, de que ele reina na minha vida, então de fato ele tem que ser o Senhor e eu o servo. Isto significa que as suas palavras não podem ser acolhidas como opções, mas como lei. Isto significa que o caminho que ele aponta não é uma alternativa dentre muitos, mas o único nos quais eu colocarei os meus pés. Reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, como Messias, como Cristo, significa finalmente dizer que o único meio que nós temos para entrar na eternidade com Deus é termos sido governados por Ele na terra de Deus. É termos sido súditos do seu reino durante a vida, para que na morte continuemos a ostentar o mesmo título que ele nos deu, de cidadãos da eternidade. O que significa realmente seguir a Jesus? E a resposta que encontramos nos versos 27 a 30 é de que significa compreender quem ele é. Não reduza mais Jesus a um curandeiro. Não reduza Jesus a um solucionador de problemas financeiros. Não reduza Jesus a um resolvedor de problemas temporais, mas considere Jesus como o governante de toda a sua vida, o Rei eterno, porque este é o lugar que ele tem que estar na vida de todos nós. Mas nós vamos avançar no texto. E agora eu chamo a sua atenção para os versos 31 a 33. Vejam o que a palavra de Deus nos ensina nesta segunda parte do texto. A pergunta ainda é a mesma: o que significa seguir a Jesus? A segunda parte do texto nos mostra que então o diálogo continuou. Então, diz o texto, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas,
fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então Jesus deu aqui, em um único verso, o glorioso plano de redenção de Deus. Ele é um excelente professor, porque apenas bons professores são capazes de ensinar muitas coisas com poucas palavras, não é verdade? Tem gente que pensa que o professor é muito bom porque ele fala palavras muito bonitas, às vezes um vocabulário rebruscado, com palavras que a gente nunca ouviu na vida. Tem gente que admira. Tem gente que é capaz de ouvir um discurso professoral por horas e dizer: uau, que coisa maravilhosa, que coisa linda a maneira como esse homem fala. Então você pergunta: e o que você aprendeu com o que ele disse? Aí a pessoa diz: nada, assim especificamente não, mas ele falou sobre muitas coisas. Ora, porque ele não sabe ensinar. Porque a verdade é que quem quer que o outro aprenda não usa um vocabulário inatingível pelo ouvinte, concorda comigo? Quando a gente quer que o outro aprenda, a gente não passa mais tempo do que o outro é capaz de assimilar o que a gente está dizendo. Quando a gente sabe o que está ensinando, a gente é capaz de dizer isso com poucas palavras, porque nós temos afinidade com o conteúdo, nós temos a habilidade de transmiti-lo com destreza. Muitas vezes eu tive a oportunidade de avaliar alunos em cursos assim, nesses momentos de TCC, de monografia. É impressionante, outros em momentos de trabalho, né, apresentar o trabalho e tal. E o aluno às vezes vem bem preparadinho, assim, com a roupa bonita, com as coisas bem organizadas, bota tudo lá, liga o data show, põe o pendrive, aquela coisa toda, liga e fica bonito, umas imagens e tal. E ele vai falar e começa e trava, e ele diz: o que aconteceu? A gente pergunta, ele diz: deu branco. Eu não acredito no branco. A não ser que a pessoa esteja sofrendo de uma patologia que lhe apaga parte do cérebro ou que lhe dá lapsos de memória. O fato é que a gente não é capaz de ensinar bem aquilo que a gente não aprendeu bem. Esse é o fato. Porque se nós perguntássemos algo simples para uma pessoa, como por exemplo, como colocar um cadarço no tênis, todos nós aqui seríamos capazes de gravar um vídeo tutorial ensinando como é que faz isso. Por quê? Porque é fácil. Porque a gente aprendeu, mas nunca foi assim, ou pelo menos não foi assim sempre, né? Houve um momento que era difícil fazer um laço de cadastro, não era? Muito difícil, o pai e a mãe vinham ajudar, dizer: menino, amarra o cadastro, amarra esse cadastro. Aí o menino não sabe, põe torto, mas agora a gente sabe. E porque a gente aprendeu bem, a gente é capaz de ensinar para qualquer outro. O fato é que Jesus aqui é de fato quem ele nos está dizendo, porque ele é o Salvador, ele é capaz de falar sobre a salvação de um modo muito rápido, resumido e preciso. A salvação a qual Jesus se refere consiste, nas suas próprias palavras, em um único verso. Então vamos olhar para o verso com um pouco mais de atenção, porque o Senhor está nos dando o plano de Deus para salvar o homem perdido, o plano da redenção. Então começou ele a ensinar-lhes, vamos ler juntos? Que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então ele disse que era necessário, não era opcional, portanto. Que o Filho do Homem, com letras maiúsculas, faz referência a quem? A Jesus, o unigênito, o primeiro Filho de Deus. Ele disse: ele, o Filho de Deus, tem que morrer. Mas antes da morte é necessário que ele sofra muitas coisas. Ele segue dizendo, vamos ler juntos? Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. O plano estava pronto. Deus, quando mandou Jesus, o seu ungido, o seu escolhido, o Messias, para salvar o mundo, ele já tinha tudo bem determinado. Jesus não foi um plano B que Deus inventou na última hora para resolver o nosso problema. Não. Jesus é o plano original. Hoje de manhã, os que aqui estiveram, lemos juntos lá no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, lembra disso? E então lá está escrito que Deus disse à mulher que dela viria um descendente, um homem.
e que este pisaria na cabeça da serpente. Então veja, um homem, filho do homem, que pisaria na cabeça da serpente, embora ela lhe feriria o calcanhar. Mordida de cobra no calcanhar é sinônimo de sofrimento, sim ou não? Então faz sentido quando Jesus diz essas coisas, porque ele está dizendo que ele é aquele que estava em Gênesis. A promessa de Deus no começo de tudo, quando nós caímos no nosso pai Adão, está cumprida diante dos novos filhos de Deus, dos novos discípulos, na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus veio para ser, sobretudo, o que de mais importante alguém poderia ser nesta terra caída. O único que está de fato de pé. O único que é capaz de levantar o caído porque está ereto. O único que é capaz de levantar o desvalido porque está vigoroso. O único que é capaz de governar alguém porque está ele na posição de governo. O único capaz de tomar para si súditos porque de fato é rei. Jesus está dizendo estas coisas diante dos seus discípulos, mas de repente a coisa muda de figura. O verso 32 diz que Jesus, isto ele lhes expunha como? Obscuramente, é o que está aí? Não, Jesus lhes expunha claramente. Então brilhava o seu ensino como a luz do dia, era claro. É um professor que não faz rodeio nem de palavras, nem de instruções. Mas enquanto Jesus está claramente ensinando, Pedro toma a cena outra vez. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Nós temos um problema aqui. Porque professor reprovar aluno, está tudo bem. É parte do papel. Mas aluno reprovar o professor é no mínimo uma insensatez. Concorda comigo? O aluno, Pedro, acabado de responder algumas perguntas, agora olha para o professor e o reprova. Das duas, uma. Ou Pedro não estava muito certo de quem Jesus era, o que parece não ser o caso, porque ele acabou de dizer quem Jesus era, e Jesus inclusive o elogiou. Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou. Então é possível que seja outra opção. A de que Pedro, embora elucidado a respeito das coisas, sofre de um problema chamado inconstância, altos e baixos. Uma pessoa que ora compreende com clareza, a outra hora parece que não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Uma pessoa que ora assimila as palavras de Jesus com disposição e coragem, outras horas as deixa escapar entre os dedos com flacidez e pouca habilidade. Ora ouve as palavras do mestre e diz, guia-me. Outra hora diz, parece que tem um caminho melhor do que esse. Este não é apenas Pedro, porque é fácil a gente falar mal de Pedro aqui, né? Já está longe dele, ele não está aqui. Não tem nenhum parente dele aqui entre nós. É fácil a gente só fazer uma crítica a Pedro. Mas irmãos, acreditem, é muito mais do que isso. É nós pensarmos a respeito de nós mesmos. Não somos estes nós? Há dias em que a gente ouve as palavras de Jesus e diz, é isso aí, Senhor. É nesse caminho que eu vou. Há dias que nós estamos tão convictos das verdades de Deus que a gente diz, vou fazer um juramento de nunca mais abandonar este caminho. Viemos aqui à frente, professamos publicamente a nossa fé no Cristo, no Messias de Deus, mas aí chega em casa, vem a segunda-feira, Lucas, vem as coisas da vida cotidiana, e a gente pensa, será que é mesmo esse o caminho? Será que eu precisava mesmo ter gasto tanta tinta nas minhas afirmações de ontem à noite? Será que eu não fui precipitado nas promessas e nos juramentos que fiz? Será que as palavras de Jesus valem mesmo para a nossa época, assim como estão escritas? Será que considerá-las literalmente é mesmo alguma coisa válida? Será? E nós, como Pedros do tempo presente, titubeamos entre um caminho e outro. Claramente o Senhor está sendo exposto a nós, mas nas obscuridades do nosso coração a gente se perde. Será que Ele vai mesmo cuidar de mim?
Será que é a hora que a coisa apertar? Será que é a hora que o sofrimento chegar? Será que é a hora que essas coisas acontecerem? Será que Ele vai mesmo ficar ao meu lado? Será que a hora que eu fechar os olhos deste mundo, Ele vai mesmo estar do outro lado me aguardando? Será? E então, titubeando entre uma coisa e outra, nós percebemos, irmãos amados, que nós precisamos compreender o que de fato significa seguir a Cristo. Aqui não tem mais a ver com o que Cristo deve a nós. Aqui tem a ver com o que nós devemos a Ele. Porque claramente o seu plano de salvação está exposto a nós. Nós já entendemos quem Ele é. Ao longo de muitos anos, alguns outros em pouco tempo, mas todos estamos compreendendo e somos capazes de dizer quem é o Cristo, quem é o Messias, todos indistintamente. Agora a pergunta é o que nós vamos fazer com aquilo que o Senhor fez por nós, com este conhecimento que Ele nos deu. O que significa seguir a Cristo? Em primeiro lugar, compreender quem Ele é. Em segundo lugar, compreender quem nós somos. Nós somos fracos, irmãos. Nós somos pequenos. Nós somos titubeantes. Nós tomamos decisões de manhã que de tarde temos dificuldade de sustentar. Nós optamos por um caminho bom e glorioso num dia e no outro já queremos nos ausentar. Nós estamos firmes com Cristo no amanhã e de tarde já pensamos que Ele está pronto para nos deixar. Mas, irmãos, é neste momento que nós precisamos nos lembrar de algo muito significativo. Nós precisamos nos lembrar de que nós precisamos de ajuda para ficar de pé. De que o Cristo de que estou lhes falando nesta noite sabe desta condição humana. E o mais maravilhoso é que Ele não nos joga fora por causa dela. Razões Ele tem. Reprovados estamos e temos colecionado notas baixas neste caminho. Mas não obstante este fato, o Senhor nos ama. E por 3 anos Jesus caminhou com aqueles homens, amando-os, pastoreando-os, levando-os outra vez à grama verde quando eles mereciam a grama seca, dando a eles água de refrigério, quando eles mereciam mesmo era morrer no calor causticante do deserto. Como bom pastor, o nosso Senhor está nos conduzindo pelo bom caminho. Ele é tão bom que dá a sua vida por nós. Lemos isso agora há pouco, dirigidos pelo presbítero Hamilton. Como bom pastor, o Senhor nos ama e é paciente para conosco. Nós precisamos de ajuda. Ele está pronto para nos dar essa ajuda. E nos momentos em que o seu coração balançar entre ele e os deuses dessa época, entre ele e outros caminhos, é preciso que você volte-se a Ele e peça ajuda. É preciso que você clame pelo Cristo que salva, o ungido de Deus, para que Ele te mantenha de pé nos dias em que as suas pernas não puderem suportar o peso desta vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 15 a 19, explicou isso de outro modo. Eu quero ler para você o que o apóstolo disse. Falando aos crentes de Éfeso, pessoas como você e eu que precisavam de ajuda, o apóstolo disse: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O apóstolo Paulo fica feliz e dá graças a Deus pelo fato de que aqueles crentes estão firmes no Senhor, firmes em Jesus Cristo, no Pai da glória, e ao mesmo tempo diz que ora em favor deles, para que o mesmo Deus, o Pai da glória, os encha de sabedoria e ilumine os seus olhos, para que eles confiem na salvação que vem de Jesus Cristo. Não é disso que nós precisamos? Nos dias em que a fraqueza tenta nos levar para outro caminho, não é de iluminação nos olhos que nós precisamos para enxergar que aquele caminho pode até parecer bom, mas no fim é um caminho de morte,
que qualquer estrada que nos leva para longe de Cristo é um caminho que dá na ruína. Nós precisamos que os nossos olhos sejam iluminados para não colocarmos o pé nessa jornada. Quando nós pensamos em desistir de Cristo, do povo de Cristo, das coisas de Cristo e da palavra de Cristo, é de sabedoria de Cristo que nós precisamos para recobrar a consciência, para que aquilo que nos está exata e claramente sendo exposto permaneça no nosso coração, para que estas palavras não sejam arrebatadas da nossa alma como as sementes que caem à beira de um caminho e um pássaro vem e as come. É de sabedoria que nós precisamos. Então nós temos aqui pelo menos 2 grandes modos de nos referirmos a Deus em oração no momento em que as nossas pernas fraquejarem. Nos momentos em que a nossa alma e a nossa fé estiver abalada, então você fecha os olhos e diga: Senhor, me ajuda, ilumina os meus olhos para que eu enxergue a verdade do bom caminho. Dá-me sabedoria do alto, Senhor, para que eu tome as decisões certas, para que eu não me aventure nas seduções dos meus próprios olhares e nem nos caminhos que o meu coração me apresenta. O nosso coração é nosso inimigo, temos falado sobre isso, e nos momentos de titubeio é preciso lutar contra ele. O que realmente significa seguir a Cristo, em primeiro lugar, significa compreender quem ele é, o Cristo, o Messias. Em segundo lugar, significa compreender quem nós somos, fracos. E em terceiro lugar e último, significa compreender quem Ele espera que nós sejamos. Significa compreender quem Ele espera que nós sejamos. Eu sei que esta frase pode soar como algo, faça você mesmo, levante e faça. Tem algo a ver, talvez, essa frase com o que Jesus está esperando que a gente apresente para Ele. É isso também. Mas é muito mais do que isso. Por isso eu chamo outra vez a sua atenção para o texto. O verso 32 termina com Pedro reprovando Jesus. O verso 32 nos mostrou a loucura do coração de Pedro, que também é a nossa algumas vezes. Quando a gente olha para as coisas que Jesus está dizendo e fala: acho que não. Quando a mulher lê as escrituras dizendo: sede submissas ao vosso marido, ela diz: acho que não. Ela também reprova Jesus. Quando Jesus diz ao marido: assuma o seu papel e pastoreie o seu lar, e ele diz: acho que não, dá para dividir isso aí. Essas horas são quando nós também no coração reprovamos a Cristo. Talvez não deliberadamente em alta voz, mas nos escuros do nosso coração, quando a gente duvida da eficácia das palavras e da instrução que Ele dá. Jesus continuou. O verso 23 de Jesus, porém, diante da reclamação de Pedro, diante da reprovação de Pedro às suas palavras, Jesus, porém, fez o quê? Voltou-se fitando os seus discípulos. Essa palavra é muito importante. Fitando os seus discípulos. Não foi um olharzinho qualquer. Não foi alguma coisa do tipo... Não foi um olhar flácido, foi um olhar firme e penetrante. O jeito que Jesus olhou para os seus discípulos é algo parecido. Imagine você nessa cena, que você chega no seu primeiro dia de aula. Os meninos aqui, todos que estão na escola tiveram essa experiência em algum momento, né? Eu não sei vocês, mas eu me apavorava no primeiro dia de aula. Eu sempre pensei, enquanto andava do carro ou do lugar onde eu havia sido deixado até a sala de aula, por que não inventam um jeito mais fácil disso acontecer? Eu sempre me questionei por isso. Aquele momento de chegar na sala de aula, com um monte de gente que você nunca viu, uma sala que talvez você nem sabe onde é, apavorava o meu coração. Então você talvez tenha passado por algo assim. Imagine, você chega na sala de aula atrasado, primeiro dia, e você chegou já uns 15 minutos atrasado, a chuva de São Paulo não deixou. E de repente, quando você abre a porta, o professor já está lá falando, todo mundo sentadinho. A porta é como se fosse essa assim, quando você abre a porta, todo mundo está olhando para você, ela não é no fundo da sala, é no começo da sala. Então, quando você entra, é impossível você passar desapercebido. Então o professor para de falar e te olha, e todo mundo olha para você. Aquele momento, o coração da gente falta sair pela boca, não é?
Tudo está em evidência, você está no centro da cena, e aquela cena diz por si só que você está reprovado por ter chegado atrasado no primeiro dia, interrompido o professor e tirado a atenção dos demais ouvintes. Isso tudo que eu tentei explicar para você é o que significa um verbo na língua grega, no modo aoristo, que é o que está escrito aqui. Uma coisa que não existe na nossa língua, mas que existia na língua grega. Quer dizer que Jesus fitou os seus olhares, quer dizer, olhou profunda e intensamente neles, como se o seu olhar pudesse traspassá-lo de um lado para o outro. Pedro, os demais discípulos estão agora no centro da cena e o olhar de Jesus os reprova. Mas especialmente Jesus diz para Pedro palavras duríssimas: arreda, Satanás, porque cogitas das coisas dos homens, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Sabe o que Pedro estava com peninha? Era de que Jesus fosse sofrer na mão dos sacerdotes, na mão daquela gente toda, que ele no final fosse morrer, e que o plano deles de conquistar, ou melhor, reconquistar Israel das mãos de Roma, fosse por água abaixo. O problema de Pedro, você pergunta, foi ter pena do Senhor, mas isso não é nobre, porque o Senhor é o Senhor. Qual o problema de ter pena e de desejar o Senhor perto? Não. O problema de Pedro é que o Pedro estava pensando num governo terreno, numa solução temporária para os problemas do homem. Pedro estava reduzindo a majestade de Cristo a um governante deste mundinho. Pedro estava esvaziando o significado do Rei da Glória para um governante do tempo presente. E Jesus disse: Pedro, você não está pensando na perspectiva do Pai da Glória, você está pensando na perspectiva da mediocridade de um súdito desse mundo. Você está com pena, Pedro, você está pensando pequeno, Pedro, é maior o que nós temos para você, irmãos. Isso diz muito para nós, porque o que Jesus espera de nós é que a gente tire do nosso coração essa maneira medíocre de ficar esperando só solução para as coisas do aqui e do agora, mas que a gente coloque os olhos na eternidade e pense na perspectiva da eternidade e olhe para o que significa o mundo por vir. As igrejas do nosso tempo abandonaram essa agenda. Os falsos profetas adoram a outra mensagem, aquela que promete o aqui e o agora, aqui, agora, aqui e agora, e nós temos que dizer não para isso, nós temos que dizer basta para isso, nós temos que fechar a porta para esse tipo de gente e os ouvidos para esse tipo de mensagem. Nós não podemos ver as pessoas ao nosso redor frequentando este culto falso, esta pregação vazia, falando deste Cristo esvaziado e concordar com o que está acontecendo. O que Cristo espera de nós é que nós falemos dele em letras superlativas, isto é, em nível de eternidade, do que virá, do porvir. Nós temos que olhar menos para agora, irmão, e olharmos mais para o que vem à frente, porque a eternidade é grande demais para nós reduzirmos a nossa existência a este momento. O que Jesus espera de nós, que nós pensemos numa perspectiva eterna. Ele lhes expunha claramente, mas isto estava no coração deles lutando, porque a presença, o momento contra o que é futuro e eterno. Jesus então terminou dos versos 34 a 38, onde também nós vamos terminar aqui. Jesus disse para eles, é preciso, e agora Jesus muda o seu olhar. Olhe comigo para o verso 34. Diz que Jesus agora convocou a multidão. Então veja, houveram aqui 3 movimentos. O primeiro, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, de modo geral. Depois dirigiu-se a Pedro, em modo particular. E agora olha para todos os discípulos de novo. Ele tirou os olhos fitados de Pedro e olhou agora para a multidão. O texto diz que Jesus fala abertamente a todos os homens. Multidão aqui não significa mais apenas discípulos, mas todos os homens. Não só apenas os que caminharam com ele 3 anos, mas todos os demais, os curiosos e aqueles que também eram discípulos, mas não estavam na lista dos 12. O texto diz que Jesus olha para essa multidão, verso 34, e diz o seguinte, ele faz outro sermão. Se alguém quer vir após mim, quer dizer, andar atrás do reino, ser súdito de um reino eterno. Se alguém quer fazer parte disso, Jesus disse,
Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você entendeu por que o verdadeiro cristianismo não é um lugar onde você se sente bem, mas é um lugar onde você entende que nós estamos falando de algo que é bom? Porque ninguém que carrega uma cruz se sente bem fazendo isso, certo ou errado? Ninguém. Carregar cruz é sinônimo de fardo pesado. Cruz era sinônimo de vergonha. E carregar uma cruz era sinônimo de morte. A dor e a vergonha que resultam na morte. Jesus disse: quem quiser entrar no reino eterno, tem que ir no reino presente andar como eu andei. É o preço do discipulado, como alguns estudiosos da palavra vão dizer. Andar com Jesus é sentir-se mal em muitos momentos, é sentir-se pesado, é sentir-se sofrendo, é sentir-se abandonado, mas é ter a certeza de que a coroa de espinhos precede a coroa da glória. De que carregar uma cruz agora significa torná-la uma ponte que vai nos conectar com o céu. É entender que andar com Jesus e sofrer neste mundo nos identifica com o Cristo com o qual nós andamos. No caminho com os seus discípulos, Jesus é parecido com eles e eles com ele. Isso é tão sério que no momento final da vida de Jesus, quando Judas o traiu, é dito que os soldados foram instruídos por Judas com as seguintes palavras: aquele que eu der o beijo, é esse o Cristo. A pergunta é: por que Judas teve de fazer isso? Porque aqueles homens ficaram tão parecidos com Jesus, no seu caráter e também na sua aparência, porque a gente parece com o que a gente fala, já viu isso? A gente parece com o que a gente faz. Então aqueles homens, por serem discípulos de Cristo, se tornaram tão parecidos com ele, que no último momento da vida do mestre, quem foi trair o mestre teve que dizer quem o mestre era, porque agora ele já se confundia com os seus discípulos, porque todos eram um só. No texto que nós lemos anterior ao que João disse, ele falou que Jesus registrou o que Jesus disse, ele disse: no final nós seremos um rebanho, um pastor e um rebanho, quer dizer, nós seremos um. Hoje de manhã falamos sobre isso, esta união que há de Cristo com a igreja, uma doutrina cara a nosso repertório reformado. A doutrina da união com Cristo diz que nós estamos sendo lapidados, transformados, nós estamos sendo moldados em caráter, em modo de agir de forma tão especial, que finalmente nós seremos um com o nosso Senhor. É impressionante isso. Há uma coisa que um filho adotado nunca consegue receber do seu pai e da sua mãe. Há muitas coisas que um filho adotado pode receber do pai e da mãe, mas tem uma que, por mais que o pai e a mãe queira dar, é impossível: a aparência. Um filho adotado sempre será diferente daquele que o adotou. Esta é uma convicção, um fato que revela a nossa limitação para transformar a realidade de alguém, ainda que seja a pessoa que a gente mais ama. Mas em Cristo Jesus, até isso será corrigido. Porque nós vamos ficar tão parecidos com Ele, mas tão parecidos com Ele, que finalmente, quando nós morrermos neste mundo e acordarmos de novo ressuscitados, nós e Ele seremos um só povo. A sua imagem que está sendo construída em nós de dentro para fora, começou pelo Espírito, o qual já está pronto, será também manifestado na carne. Quem olhar para nós, verá Cristo. E quem olhar para Cristo, verá Deus. A imagem de Deus está sendo restaurada em nós. Não espere menos do que isso do Cristo que salva. Não espere menos do que isso do Messias que nos chamou para sermos súditos do seu reino. Nada menos do que isso é aquilo que Ele espera de nós também. Que esta transformação aconteça. Que nós compreendamos quem Ele é, o Senhor. Que nós nos identifiquemos com Ele na sua dor, na certeza de que finalmente na sua ressurreição e na sua glória,
nós também estaremos ao lado do nosso glorioso Senhor. Amém. O salmista disse no Salmo 16, verso 2. O salmista revelou uma palavra com a qual nós vamos encerrar esta mensagem. Ele disse assim, vamos juntos? Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. O meu filho é tudo para mim, então ele tomou o lugar do Senhor. A minha esposa é tudo para mim, então ela usurpou o lugar de Cristo. Eu sou tudo para mim, eu me mimo, é assim que o pessoal agora está falando, né? Então você tomou o lugar do Senhor. Uma coisa disse o salmista, e nós devemos repeti-la, que o Senhor é o nosso governante, e que nós não possuímos mais nada, a não ser Ele, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Amém.